Bom, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a última webinar deste semestre, não é? Da segunda etapa de 2015. E queremos dizer que é sempre bom estar aqui com vocês, que nos acompanham e que nos ouvem. E esperamos que esta webinar possa trazer mais contribuições para a prática, não é, de vocês, profissional e pessoal. Eu só vou lembrar que este projeto oferece, né, disponibiliza para quem tem interesse uma certificação de 12 horas de participação, mas para receber essa certificação, vocês devem assistir às 5 webinários que aconteceram durante este semestre, esta etapa, e responder aos 5 formulários de avaliação correspondentes a cada uma delas. Estes formulários estarão abertos até o dia 15 de janeiro. Portanto, se é a primeira vez que você está aqui nos ouvindo, participando de um meu webinar, ainda tem chance de assistir às outras que estão gravadas aqui no próprio site do projeto, né, o www.webeducaçãosexual.com, responder os formulários e receber então a certificação. Então, eu mais uma vez agradeço a confiança e a quem nos acompanha e passo então a palavra para a professora Isabel Chagas e o grupo das amigas do GEISEX, que são as organizadoras desta etapa, e agradeço também à professora Isa ao convite. Uma boa noite. Boa noite. É com imenso prazer que nós contribuímos para o projeto Web Educação Sexual. Este ano e nesta etapa tinha como tema comum os temas emergentes na área da sexualidade e educação sexual, e nós já nessa altura pensámos que seria bom partilhar com os professores e as professoras uma temática que ainda é um pouco desconhecida, mas que achamos que tínhamos essa obrigação de vos mostrar, e que são os meios imersivos, o online, os meios virtuais e o que é que lá se passa. Convidámos então duas palestrantes para fazerem uma apresentação que se intitula O Imaginário, a Sensibilidade e a Presença no Trânsito entre Realidades. Temos a Isa Sépia e a Fernanda Borges, que neste momento planeou e compôs o texto que será apresentado nesta sessão, mas será a Isa que nós temos o prazer de ter connosco e de ouvir. Portanto, Isa, por favor, aguardamos ansiosamente a sua apresentação. Muito obrigada pela disponibilidade, pela simpatia e por participar e contribuir para este nosso projeto. Eu só peço que me digam, estão me ouvindo bem? Muito bem. Então tá bom. Então, muito boa noite a todos. Eu é que tenho que agradecer a acolhida carinhosa desse grupo, e é com imenso prazer que eu estou aqui para falar de um assunto que tem me ocupado horas e horas e horas de investigação, que faz parte do meu doutoramento em Média Arte Digital na Universidade Aberta aí de Portugal, sob a orientação do professor Vítor Cardoso e da professora Isabel Valverde, e hoje, mais especificamente, com um prazer enorme, mas com uma responsabilidade imensa de representar a colega Fernanda Carlos Borges, que é uma filósofa maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, mas é uma amiga e colega com quem nós temos tido grandes colaborações. Então, esse texto que eu vou apresentar para vocês é uma produção a 4 mãos de nós duas, em função dos vários diálogos que nós temos tido acerca desse assunto, né?
eu fiz uma apresentação em PowerPoint, em que, inclusive, eu usei a cor amarela, onde eu fiz destaques do texto, porque nós temos muito pouco tempo e o texto acabou ficando um pouco grande. Então, eu vou lendo, mas eu fiz aí um resumo para que vocês possam acompanhar e depois, inclusive, até para orientar as perguntas, tá? Eu esqueci de dizer que eu sou artista multimídia, com formação em artes plásticas e artes cênicas. E a minha formação principal, minha área de atuação, é a dança. Então, o corpo me interessa sobremaneira e eu acho que é muito rica essa nossa colaboração nesse momento. Então, eu vou lendo e vou comentando algumas coisas do texto. E, por favor, me ajudem com o controle do tempo, tá? Então, o título que nós escolhemos foi O Imaginário, a Sensibilidade e a Presença no Trânsito entre Realidades. Para tratar o corpo na realidade virtual, antes de tudo, é preciso tratar do imaginário, já que os mundos construídos com as tecnologias digitais são um novo suporte para a ação do imaginário. Edgar Morin, em 73, já mostra como a evolução humana, depois de conquistado as habilidades sociais, fabricadora, Fabers, e falante, irrompe outra característica que nos caracteriza como sapiens demens. Após o desenvolvimento da consciência das transformações do mundo, a crença de que essa transformação alcança uma outra vida em que se mantém a identidade do transformado, renascimento ou sobrevivência do duplo. Indica-nos que o imaginário irrompe na percepção do real e que o mito irrompe na visão do mundo. Daí por diante, o imaginário e o mito passam a ser simultaneamente produtos e coprodutores do destino humano. Esta irrupção do imaginário produziu uma individualidade mais complexa, né? Elaborada por uma junção entre a subjetividade e a objetividade. As realidades digitalmente construídas são habitadas por duplos imagens. O duplo é a imagem ligada ao corpo, mas adaptável dele, como na condição original da morte, o corpo do morto e a imagem do morto, a alma. A emergência do duplo no imaginário está ligada ao desenvolvimento de uma maior percepção das individualidades particulares de si mesmo e do eu do outro. Trata-se de um eu cujo desdobramento é contemporâneo aos rituais funerários primitivos. Tornamo-nos... Desculpe aqui que eu pulei um pedacinho. Aproveitar para pedir que tu me orientes quando queres que mude os slides, tá, Isa? Tá. Então, aqui você vê que já parou esse texto na alma, então já podemos mudar o slide. Vou continuar então. Indica-nos essa irrupção do imaginário produziu uma individualidade mais complexa, elaborada por uma junção entre a subjetividade e a objetividade. As realidades digitalmente construídas são habitadas por duplos imagens. O duplo é a imagem ligada ao corpo, mas adaptável a ele. Como na condição original da morte, o corpo do morto e a imagem do morto, a alma. A emergência do duplo no imaginário está ligada ao desenvolvimento de uma maior percepção das individualidades particulares de si mesmo e do eu do outro. Trata-se de um eu cujo desdobramento é contemporâneo aos rituais funerários primitivos. Tornamo-nos, com o impacto da morte, seres divididos entre corpo e imagem. Tornamo-nos
Sapiens, porque conhecemos as transformações e agimos sobre elas. E demens, porque consumidos pela emoção intensa, vê-se bem que o que caracteriza os sapiens não é uma redução da afetividade em benefício da inteligência, mas, pelo contrário, uma verdadeira erupção psicoafetiva e, inclusivamente, o aparecimento da urbis, isto é, do excesso do desmedido. Isso é do Morin. Trata-se da hipótese de que a maior consciência da individualidade, somada a uma irrupção emocional, propiciou a emergência do imaginário, onde habitam os duplos, as imagens do outro mundo que nos favorecem a lida com a finitude. O duplo surge com a permanência da imagem do morto ou do longínquo, iniciado com as pinturas rupestres. A imagem contém a presença do duplo, do ser representado, e permite, por seu intermédio, agir sobre esse ser. É essa ação que é propriamente mágica, rito de evocação pela imagem, rito de invocação à imagem, rito de possessão sobre a imagem, o enfeitiçamento. Isso significa que os objetos do mundo passaram a ter simultaneamente uma presença no espírito, no imaginário onde habita o duplo, daqui em diante todo significante, incluindo o sinal convencional, transportará potencialmente a presença do significado, imagem mental, a esse último, poderá se confundir com o referente, isso é, com o objetivo empírico designado. A ação do homem sobre o mundo passa a ser feita também no mundo do duplo, no mundo das imagens, capaz de ser incorporada e interagir com o mundo dos corpos em suportes variados. Hoje vivemos... Oi? Isa? Esse slide da realidade ainda vai chegar mais um pouquinho adiante. Ô, Isa, preciso da tua ajuda. Tu estás em qual slide? Eu estou meio perdidinha aqui. Tu estás em... Não, como eu disse, eu fiz resumos. Então, eu ainda estou no primeiro. Ah, tá bom. Tu só me avisas então quando tem que mudar, tá? Não, quando eu for falar de realidade virtual, aí a gente passa... Você pode deixar nesse do imaginário. Ah, né? tá. Aí tu só me avisas, então, tá? A gente ainda está... Repara que no texto a gente ainda está deambulando em torno da questão do imaginário, né? Da imagem, de como que a gente, hoje em dia, convive com esse corpo-imagem que nós temos, né? Que é o corpo virtual, de como que isso afeta a construção do nosso universo simbólico e de como é que isso afeta as formas de representação, né? E depois a gente vai falar um pouquinho, então, dos itens, né, que compõem esse processo, que são a realidade virtual e o sentimento de presença nos mundos virtuais, né? Que, então, é uma nova relação com a imagem que sai do âmbito da contemplação para o âmbito da interação, né? Que é o que eu vou ler agora sobre a Diana Domingues, né? Hoje vivemos com as imagens reproduzidas nos meios digitais, onde são criados mundos como o Second Life. Diana Domingues repara que as mudanças das tecnologias que permitiram a passagem da reprodutibilidade para a interatividade, veja que interessante, né? Aqui ela está se referindo ao Walter Benjamin, que se refere à imagem técnica no início do século XX, né? A fotografia, o cinema, e que a gente está vivendo um segundo momento, que é o momento da imagem que se torna uma imagem interativa, né? Marcam as transformações na direção de uma net-vida. A revolução digital determina formas de vida expandidas pelas tecnologias, né? Que tudo isso prepara para o que a gente vai discutir sobre o avatar, né?
e se constitui numa verdadeira revolução antropológica que modifica o cenário social. Se a televisão e o cinema ainda permitiam uma qualidade passiva das pessoas diante das imagens e movimento, as novas tecnologias permitem a interatividade conectada em rede em tempo real. Essa simultaneidade significa a possibilidade de estar presente em diversas comunidades virtuais, né? No nosso caso, os mundos virtuais tridimensionais, em curtos espaços de tempo, estabelecendo a comunicação com indivíduos de qualquer parte do mundo, encurtando o espaço pela aceleração do tempo. Isso acho que é super importante, porque isso vai afetar todas as formas de representação, né? O fato é que, mesmo numa comunicação em rede com as novas mídias, o corpo continua a desenvolver atitudes correspondentes a uma multiplicidade de relações, tendências formadas no fluxo dos afetos gerados pela influência da comunicação. Assim, essas interações podem propiciar o cultivo da habilidade, já que em frações de segundos, a diversidade da interatividade solicita também a formação de uma diversidade de atitudes numa fração de tempo, habilidade pela qual nosso sistema sensório-motor pode responder à transmissão cultural desmaterializada, provoca a emergência de uma criatividade e inteligência coletivas e a exploração de novos espaços-tempos, uma dilatação e densificação dos potenciais imaginários e sensíveis. O fluxo espaço-temporal corresponde ao que no corpo corresponde às resultantes vetoriais de sentido, aprendido na consciência por meio dos sinais emitidos pela propriocepção. Mesmo que vivenciados em uma realidade produzida pelas tecnologias digitais, o que é vivido pelo avatar afeta aqueles que os conduzem. Edmund Couchot chama essa experiência de tecnestésica. A imagem da teia da comunicação corresponde à teia dos vetores como resultantes virtuais dos esquemas musculares que formam as disposições corporais do corpo e que são afetadas pela relação entre os avatares em mundos digitais e permite visualizar uma relação na condição em que a Terra parece ter mudado de tamanho. O corpo ter sido amplificado e os nossos sentidos digitalizados, a carne desencarnada, o pensamento expandido em memórias exteriores ao corpo. Se assim for, a conexão mediada pelas imagens digitalizadas não elimina o corpo, porque o contato corpo a corpo não se limita ao contato com a pele. Antes de tudo, ele se estabelece no tecido dos vetores que correspondem às intenções sustentadas nas disposições corporais de quem interage, manipulando o meio, envolvendo corpos e imagens. Né? O que a gente quer mostrar aqui é a complexidade dos mecanismos sensório e motores nesse fazer, né? Nesse ser um avatar. Né? Roy Scott propõe que o que nós teremos que desenvolver é uma vasta gama de atitudes, de sistemas, de estruturas e de estratégias, interessando todo o nosso aparelho sensorial e engajando o espírito e as emoções na criação de complexos ambientes multimídias, de um rico potencial de significação e experimentação. E para Diana Domingues, esse novo imaginário vem sendo elaborado nas comunidades virtuais que interagem na internet, pois ao agirmos conectados experimentamos uma identidade distribuída, hiperlinkada em situações não lineares por estruturas ramificadas do pensamento
em processos complexos de estruturação de dados, onde as sinapses do sistema nervoso se ramificam com as sinapses das arquiteturas do computador. Durante as ações conjuntas de quem interage com as tecnologias, quanto ao espaço, ele deixa de ser concebido como algo dado e passa a ser dependente da comunicação. Trata de uma nova espacialidade composta por lugares formados como tendas, né? Aí é que a gente poderia ir para o slide do que é realidade virtual, né? Porque esse corpo, ele existe num espaço também virtual, né? São lugares formados como tendas invisíveis, sustentadas na tensão dos corpos que se comunicam à distância, com consequências na ação das pessoas, na sua forma de colocação no mundo, mesmo sem deslocamento, num espaço geográfico, né? Então, a questão que se coloca é essa que está no slide de realidade. A nossa questão, o nosso desafio é entender a existência de muitas realidades que coexistem na sociedade contemporânea, né? E essa possibilidade de nos manifestarmos em várias realidades, né? A propósito, o espaço continua a ser extensivo, porque a raiz da tende na palavra indica que o espaço corresponde à distância que pode ser alcançada pelas nossas intenções, e as intenções penetram as realidades produzidas pelas realidades digitais, né? Então, a gente se projeta para além do corpo, mas mesmo assim ainda é esse corpo, né? A experiência interativa imersiva nos mundos virtuais implica em uma percepção de tempo e espaço diferentes do habitual. Além disso, uma das principais características desse ambiente é a efemeridade. Muitas vezes, depois de ver e interagir em ambientes que produzem experiências sensoriais extraordinárias, pensamos naqueles que nunca tiveram essa oportunidade e vem à mente a fala da cena final do personagem replicante Roy Batty, interpretado por Rutger Hauer em Blade Runner. Ele diz: eu vi coisas que vocês humanos nunca acreditariam. Ataquei naves em chamas nas bordas de Orion, observei raios C brilharem na escuridão dos ares, nos portões de Tannhäuser. Todos esses momentos se perderão no tempo como lágrimas na chuva, hora de morrer. Essa cena, para quem viveu os anos 80 e assistiu Blade Runner, é magnífica, e sempre me ocorre na hora de explicar o que a gente sente sendo um avatar, né? Para aquelas pessoas que nunca estiveram dentro do mundo virtual. Então, sob essa ótica, é possível entender que a realidade virtual, no primeiro momento, é capaz de produzir e oferecer experiências estéticas numa nova relação tempo-espaço, que, por sua vez, afeta diretamente as formas de representação, segundo o próprio Stuart Hall. No caso do avatar, constata-se que a representação simbólica de uma pessoa com potência para trazer à tona os arquétipos presentes em seu psiquismo. O tipo de imersão que se tem nos metaversos é implicado em uma natureza psicológica com uma imagem tridimensional que adquire vida própria, estando imersa nesses mundos, né? Eu vou dar uma resumidinha, porque o texto, como eu disse para vocês, a gente pode passar para o próximo slide, porque eu preparei, então, aqui a questão dos avatares, né? O que significa você ser um avatar. Eu acho que o texto anterior explica muito bem. A questão que eu sempre chamo a atenção é que a gente está sendo obrigado a abrir mão de alguns paradigmas e lidar com outros, né? O ser um avatar, experimentar a ideia de ser um avatar em mundos virtuais, significa você entender a possibilidade de deixar de ser um ser único para ser um ser múltiplo,
Quando você é um avatar, você não precisa ser sempre você, ou o seu avatar não precisa ser o seu autorretrato no mundo virtual. Você pode experimentar ser negro, branco, oriental, você pode experimentar ser um animal. Então, é essa possibilidade da experiência da diversidade, né, e da multiplicidade, sem se perder do seu próprio eu. E sempre lembrando que, independentemente da forma que você assume, há sempre um corpo, que é o nosso corpo, que maneja, que comanda esse avatar no mundo virtual, e, consequentemente, as ações, as reações, os reflexos instintivos e inconscientes serão comandados pelo nosso próprio corpo, né? Então, eu vou dar uma resumidinha. Eu queria mostrar, eu trouxe para mostrar como exemplo para vocês, uma coreografia que nós acabamos de fazer dentro do universo do Second Life, que se chama Dança das Vidas. Eu lá dentro desse ambiente, eu tenho uma companhia de dança, que é formada por 4 avatares, 2 brasileiras, 2 portuguesas, e essa é uma experiência de interculturalidade riquíssima que a gente tem lá dentro, e essa coreografia discute exatamente o corpo, né? É muito interessante ver a reação das pessoas. Eu vou pedir para a Dilma ir lá para o finzinho da apresentação dos slides, e para um slide que se chama... Eu fiz muita coisa, eu estou resumindo, porque senão a gente vai estourar essa... Volta para mim, Dilma, por favor. Aí. Então, o projeto coreográfico Dança das Vidas propõe uma reflexão acerca da relação corpo-tecnologia na atualidade. Não é uma reprodução da dança que se faz em realidade física, seria impossível, e sim uma dança virtual autoral, quer dizer, a gente usa o ambiente virtual como uma ferramenta de criação artística, que busca uma nova linguagem, utilizando a plataforma e as animações disponíveis no mundo virtual como ferramentas que são elementos compositivos articulados, tendo como referências estéticas os movimentos e conceitos das danças do século XX e XXI. Podemos ir para o próximo slide. Então, exatamente nesse primeiro ato, as bailarinas dançam completamente nuas, né? Esse ato seria exatamente a explicação que se tem ali, né? Do que a gente se projeta para além do corpo físico, de quem está operando o avatar, né? E essas esferas de luz em que os avatares estão envoltos são exatamente as intenções, né? A projeção de nós para além dos limites do corpo físico. Então, nesse primeiro ato, o percurso inicia com a representação do conceito de que o ser humano manifestado em seu corpo se projeta para além dos seus limites físicos, por meio da energia física que produz e emana. E desta forma interage com o mundo e a sociedade. Vive emoções, sensações, sofre e se alegra. Experimenta vitórias e derrotas e se projeta para o interior da realidade virtual. Simbolicamente, esse ato é uma invocação às musas da dança, dedicado a Isadora Duncan, que intencionamos referir trazendo animações com características mais naturais. O segundo ato, que é o próximo slide, apresenta a dança virtual como experiência estética. Então também tem essa coisa, né? Se por um lado o corpo que se projeta para dentro do mundo, também tem essa outra relação de retorno, que é quando eu me vejo dançando lá dentro, né, na forma do meu avatar, então eu sinto coisas, eu vivo coisas no meu corpo real, né? Então, essa dança virtual é uma experiência estética para quem assiste, tanto dentro do mundo quanto fora, né? Em que é enfatizada a beleza abstrata do movimento do corpo que desenha o espaço. É composto por uma sequência de animações de dança moderna e jazz
que reverenciam o espírito modernista de Ruth Saint-Denis e Martha Graham, Doris Humphrey, Rudolf Laban, Mary Wigman, Kandinsky, entre outros, né? E o último ato, que é o ato mais complexo, então ele finaliza com uma sequência coreográfica que reflete acerca do corpo humano contemporâneo. O ser em que o corpo e a alma são indivisíveis, que se manifesta nos mundos virtuais na forma do avatar, um corpo virtual. As mandalas que estão agregadas a esse corpo representam os chakras, simbolicamente os centros de energia do corpo humano, que, ao expandir-se para as múltiplas identidades e realidades, transcende todas as fronteiras e, na forma de átomos e pixels, elementos constituintes da matéria e da imagem, que se desmaterializam e navegam livremente pelo ciberespaço, assumindo a qualquer momento todas as formas que a imaginação inspirar, que é a próxima imagem do último slide. Não. Ih, faltou uma imagem? Deixa eu ver, tinha que ter uma. Ih, não tem. Eu vou ficar devendo. Mas então fica um gostinho. A última imagem, então, são só esferas dançando no espaço, né? Os corpos se desmaterializam e ficam só as esferas, que é uma coisa, né, que está dentro dos questionamentos da Fernanda. Por que num mundo onde eu não tenho essa limitação física, as pessoas têm tanta necessidade de se representar de forma realista, né? E essa coreografia, você repara que os avatares estão voando, né? A gente tenta discutir o porquê da necessidade ainda dessa coisa tão real que a gente tem aqui do lado de fora e que as pessoas têm uma dificuldade imensa de abrir mão. Então, eu passaria para o último slide, onde vocês podem ter os links. Opa! No meu website, que é o ISACEP site, estão todos os vídeos de todas as experiências com dança virtual que nós temos feito. E também tem a minha página do YouTube, que é o Isa de Sampa, que tem essas coisas. E além dos nossos e-mails que nós já fornecemos lá no início, deixamos aqui também as nossas páginas do Facebook. Hoje em dia, o Facebook é imperioso nas nossas vidas. Então, eu agradeço mais uma vez. Peço desculpas aí pela minha falta de experiência no ambiente. Eu fico melhor, mais à vontade nos ambientes virtuais tridimensionais. E estou aqui à disposição para as perguntas. Isa. Oi. Oh, Isa, bem, eu de facto, tudo isto é novo para mim. Eu penso que para todas nós, não é? Nós temos uma ideia do Second Life e do Avatar, que eu diria muito básica, muito ingênua. E a Isa vem-nos trazer para um mundo de pesquisa, de reflexão, de conhecimento, de questionamento, que me pareceu ser fantástico, não é? Eu, neste momento não tenho assim, não consigo dizer nada assim. Houve várias coisas que a Isa foi dizendo, eu tentei ir assinalando a própria definição do avatar, da multiplicidade do avatar, das relações do avatar. Isto é a minha percepção, a relação do avatar com a própria pessoa. Houve aqui um aspecto que eu achei muito interessante, eu não sei se consegui, eu não consegui dizer, repetir tudo o que a Isa tinha dito, mas que eu achei
extremamente interessante, que é o que é vivido pelo avatar influencia a pessoa, influencia-nos a nós, não é? Como é que eu chamo a quem é que... Quer dizer, eu tenho um avatar, não é? E aquilo que é vivido por ele, de certa, ou por ela, de certa forma, vai para além de mim, não é? Mas influencia depois, não sei se percebi isto bem, eu gostaria que a Isa explicasse, pronto, falasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho que de facto isto são novas, eu só me lembro da palavra ferramentas, são os tais paradigmas que referiu, isto são novas ferramentas, novas para nós pensarmos acerca das coisas e que me parece ser de facto extremamente interessante. E depois, esta última questão também me pareceu que é porque é que, mesmo na criação artística, não é? No fundo, parece que temos dificuldade em despegar de nós, não é? Do nosso corpo, das nossas... A imaginação é muito fértil, não é? Mas não conseguimos ainda dar asas completas à imaginação, apesar de termos a aparente facilidade que os mundos virtuais nos trazem. Muito obrigada pelas questões, Isabel. Muito obrigada. Eu acho que você percebeu muito bem os funcionamentos que a gente tem feito, né? Porque uma coisa é você entrar no mundo virtual como um passatempo e a outra é você entrar como um investigador, né? E você fica o tempo inteiro questionando essas coisas, né? Então, acho que, espero conseguir responder essa última questão, né? Eu fico muito impressionada lá como as pessoas não conseguem se libertar das convenções, vamos falar assim, das convenções da realidade física, né? A gente tem alguns arquitetos lá que constroem cidades impressionantes, maravilhosas e completamente realistas, né? Ao passo que não haveria necessidade de ter portas e janelas. Por exemplo, eu tenho uma ilha que não tem porta e janela. A minha arquitetura é uma arquitetura que eu chamo casinha de bonecas. Ela não tem portas, né? E teve um colega que foi visitar uma exposição na galeria e disse assim, mas a essa altura, perto do mar, as obras já estão todas estragadas. Não tem clima, né? Eu posso, inclusive, expor quadros sem ter paredes. Então, você percebe como esse corpo da gente é tão forte, né? Que por mais que a nossa imaginação possa voar, e ela voa realmente lá dentro, eu tenho visto trabalhos assim que me levam a chegar à conclusão de que a imaginação humana não tem limites, né? E os mundos virtuais são o território mais apropriado para essa soltura da imaginação. Mas ainda temos pessoas extremamente apegadas às convenções da realidade física, né? E há pessoas que não conseguem nem frequentar o ambiente virtual porque consideram isso um absurdo de tal ordem que elas não conseguem conviver com essa ideia. É muito interessante, né? E a primeira parte que você referiu, Isabel, você poderia repetir? Não, foi quando falou, se eu entendi bem, que o que é vivido pelo avatar, quer dizer, é como se o avatar é uma projeção nossa, mas tem a sua vida, não é? E o que é vivido pelo avatar influencia-nos a nós. Eu acho que é uma influência que tem duas mãos. Nós, em primeiro lugar, damos vida ao avatar, né? Eu sempre faço uma analogia com o conceito de avatar do hinduísmo,
que é exatamente um Deus que encarna num corpo, né? E nós damos vida a esse avatar, ele fala como nós, etc. E toda a nossa vivência lá dentro acaba influenciando também o nosso comportamento aqui fora de alguma maneira, né? Eu muitas vezes estou andando na rua e me percebo caminhando com o meu avatar. Eu falo, estou rebolando, porque o meu avatar tem uma animação que é toda sensual, assim. Eu falo, gente, eu estou igual ao Avatar agora, né? E muitas outras coisas, né? Eu acho que ali é um simulador fascinante para você desenvolver as relações humanas, para você, inclusive, reaprender, né? Como lidar com as pessoas, como falar, existe todo um idioma muito peculiar ali dentro que a gente tem que aprender, existe uma etiqueta muito particular e que isso com certeza se reflete no nosso comportamento aqui fora, né? Eu, depois que passei a ser um avatar, eu fiquei uma pessoa, como se diz aqui no Brasil, mais desbocada. Eu falo mais as verdades para as pessoas. O Isa, meu avatar, o meu avatar é temido no Second Life. eu tenho uma curiosidade, uma pergunta, não sei se até a Isa pode, Claro, né, se a Isa Ô, tem... Dilma, tem um comentário ali da Dulce antes, lá no chat. Peraí, deixa eu... Estou vendo. Posso ler ou queres ler? claro. Leia. Adorei Ela ouvir. diz assim, adorei ouvi-la. Havia conversas para horas e horas. Tenho um avatar há anos que é um homem. E é impressionante como me pedem sempre a identidade do meu corpo. Eu lembro que com essa ferramenta a proposta é de que a gente converse, não é? Então não precisa ficar colocando o ideal dessa, né, dessa nova proposta da webinar é que a gente converse. Então pode levantar a mãozinha e falar, né? Não precisa ficar por eu nem me ligo no chat por causa disso. Mas a minha pergunta era justamente também com essa questão do avatar e dos corpos, né? Eu não sei se a Isa tem essa pesquisa ou se tem essa observação. Já vi que eles repetem muito uma realidade, né? Não fogem, né, da realidade, né, de como vivem, né, as suas histórias de vida. Mas, Realidade assim, física. a física é. E como é que, A assim, realidade física. das realidades físicas. E esses corpos que são criados, né, esses avatares que são criados, esses novos corpos, são corpos que também seguem os modelos, e aí eu pergunto, tem corpos de mulheres idosas, tem corpos de pessoas, né, de mulheres gordas, de homens idosos, ou são todos jovens, maravilhosos, elegantes? Essa é a minha, não sei se tem essa resposta, mas foi uma curiosidade. É genial essa pergunta. Essa pergunta é genial por quê? Porque existe tudo que você possa imaginar. Eu tenho um grande amigo que o avatar dele é um mendigo. Ele se autodenomina o cantor de rua. Então ele é feio, 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 todo maltrapilho, e ele vive e canta maravilhosamente bem, né? Ele faz audições para nós. E com relação às mulheres, que eu acho que é uma coisa super interessante que você perguntou, se você olhar todas as avatares brasileiras, elas fazem questão de imprimir como marca registrada umas, desculpa a palavra, umas bundas gigantescas, elas têm coxa, elas são popozudas, né? E as europeias são todas magrelas. Então, a questão da beleza, outro dia eu até tive uma discussão com um colega nosso num debate, que eu acho que você pode ser o que quiser, velha, moça, o que você bem entender, né? Agora, a minha pergunta é, qual é o problema de ser bonito? Que preconceito é esse contra a beleza? Eu e as minhas amigas, nós somos lindas no Second Life. Porque a gente quis ter a experiência de ser linda. Ué,
Qual o problema? A gente está levantando a bandeira de que tem preconceito contra as lindas, né? E o meu avatar, além de tudo, filme sobre o sexo no Second Life. Isso ainda é cenário, porque também é um mito, também é uma questão toda cheia de preconceitos, né? O Second Life muitas vezes é visto como um lugar de prática de... Tem um amigo meu que criou um termo recente que eu adoro, que é pixel sex, né? O sexo dos pixels. Então, antes era cybersex, agora é pixel sex. Então, a gente quer fazer um filme com relação a isso, e nós nos vestimos de homens e fomos passear pelo Second Life para experimentar o que é ser homem, né? Até para entender esse masculino no mundo virtual e tal. Então é muito legal, assim, ser negro. Nós fizemos um espetáculo em que todas nós éramos negras, fizemos um cover da Tina Turner, né? E a Tina Turner e suas backing vocals, assim. E circulamos por semana, sendo negras, para experimentar também isso, né? E, então, as possibilidades são imensas nesse sentido. E como foi essa experiência sendo negra? Sentiu alguma manifestação de preconceito? Olha, o que eu vejo no mundo virtual é que não tem esse preconceito como a gente tem aqui no Brasil, tão forte, né? Aqui no Brasil é terrível, mas no mundo virtual, o pior preconceito não é contra a negra, é contra a mulher, né? O como a gente... É bárbaro ser linda por causa disso. O como a gente aprende a se impor e não admitir assédio, intimidação desses caras que, escondidos atrás dos seus bonequinhos, se acham no direito de dizer qualquer coisa pra gente, entendeu? Então, ser mulher, Avatar, é muito emocionante nesse sentido. Eu e a Fernanda, que temos uma alma feminista, eu tenho um prazer brutal quando eu estou na minha ilha e vem algum pervertido querer assediar minha boneca, porque na ilha da gente a gente tem o poder de ejetar o fulano. Então ele sai voando assim, ó, dando voltas pelo ar e some no espaço. Então, assim, os pervertidos, os pedófilos, a gente enfrenta, é muito prazeroso.
né? Poder enfrentar esses caras e aprender a se impor mesmo, né? Impor respeito. Então, não tem, nesse caso, eu até hoje não senti diferença entre a negra, a branca. O pior é ser bonita. O mais difícil é ser bonita. Isa. O conceito de que a mulher bonita é burra, né? Pois, bem, Isa, agora o tempo aproxima-se de conclusão do webinar e é agora que nós estamos a soltar-nos, não é? E a colocar questões, mas eu creio que é sempre assim. A Paula tem uma questão para colocar, não é, Paula? Não estamos a ouvir. Eu não estou ouvindo. Não estamos a ouvir, Paula. É só você clicar em cima do microfone, Paula. Clica em cima do teu microfonezinho. Estou, agora já Oi, estou. agora sim. Peço desculpa, eu estava bloqueada por mim e por outra pessoa, não interessa. Bem, Isa, antes de mais, parabenizá-la pela sua apresentação, adorei. Adorei e como desconhecedora do Second Life, porque nunca entrei. Houve há uns anos atrás uma polémica, eu estava na altura na parte curricular do doutoramento, não sei se a Isabel se lembra disto, e discutíamos um pouco as questões do Second Life, de entrar e não entrar, e eu na realidade nunca entrei. E portanto para mim um avatar é uma coisa perfeitamente desconhecida. A minha questão tem a ver com algo que a Isa disse quando esteve a apresentar a parte mais teórica e que referiu que a gente se projeta para além do corpo do avatar, ainda que estejamos nesse corpo. E o que se sente como avatar afeta aquilo que nós sentimos como pessoas. Então, se calhar nós não deixamos de ser múltiplos, mas continuamos a ser únicos. Que é exatamente o contrário daquilo que a Isa disse. Porque se estas coisas todas se afetam na reciprocidade, então a pessoa, como ser individual, nunca consegue ser múltiplo, a não ser na sua representação. Não sei se me está a perceber. Isto é uma coisa que contrariza teoria e prática. Não sei se é assim na realidade, se é assim a percepção que eu tenho no Second Life. Não sei se a Isa me consegue ajudar a perceber melhor. Olha, é genial assim, a sua colocação. Eu, em parte, concordo, porém eu usaria uma imagem. Sabe aquelas representações hindus, que tem aqueles deuses com muitos braços e muitas cabeças? Sabe? Eu vejo que a gente se transforma nisso, quer dizer, um corpo único, tá? Com muitas inteligências e habilidades e com muitas diferentes identidades que convivem num mesmo ser. Assim como na realidade física, eu sou a professora, eu sou a mãe, eu sou a filha, percebe? Um pouco nesse sentido que eu vejo que quando você vira o avatar, então eu também sou a mãe, a avó, o avatar número 2, o avatar número 3, a negra. Então é muito interessante, você se multiplica mais ainda do que é. Mas eu concordo plenamente com você que tem um eixo central. E eu vou dizer mais uma coisa, este eixo que impede as pessoas de enriquecerem dentro dos mundos virtuais. Volta para o eu sempre digo para as pessoas, volta para o teu centro. Eu não sei Obrigada, Isa. Era isso mesmo. Genial. Na altura a discussão era justamente essa, era se a pessoa
não deixava de querer estar nesta realidade e queria só ir para o virtual. E, portanto, é justamente essa a deixa do nosso eixo central. Obrigada. Eu que agradeço. E eu só gostaria de acrescentar uma coisa. O foco do meu doutoramento é entender o sentimento de presença que se tem nos mundos virtuais, porque quando você está imerso, você de fato sente que está lá. Você esquece tudo em volta. E isto implica em alguns perigos psíquicos. A gente conhece muitas pessoas que, quando a gente diz que aquela vida influencia nessa, a gente conhece muitas pessoas que se estragaram a sua vida pessoal por conta dos ambientes virtuais, né? Então, todo o meu trabalho é pensar como levar essa experiência, toda essa energia, toda essa emoção para alguma coisa criativa e não para uma coisa destrutiva, alienante. Porque é o que a gente fala, tem um momento muito perigoso no mundo virtual, que é o que a gente chama de momento do flow, em que a pessoa fica realmente completamente possuída por aquilo, né? E por isso ela não pode estar só. Agora não ouço ninguém. Eu queria só comunicar que eu coloquei, nós tínhamos dois colegas participando conosco, a Rosalina e o Tiago, e eu os coloquei também para dentro da sala como panelistas. Se por acaso eles quiserem fazer alguma pergunta, apesar de que nós já estamos no limite do tempo, mas eles também agora têm né, a possibilidade de falar, só para informar isso. Boa noite, parabéns pela participação, pelo webinar, muito interessante. É o Tiago. Isso, obrigada, Tiago. A Rosalina está presente? Quer colocar alguma questão? Eu acho que ela caiu. Ela está, podemos ouvi-la. Era bom a Paula desligar o microfone, Paula, que o teu teclado está sendo ouvido. A Rosalina, ela botou em pausa a webcam dela, mas a gente pode ouvi-la, Rosalina. Tem um teclado aqui. Eu acho que é o da Rosalina. Acho que é o da Rosalina, não é? Ó Dulce, ó Dilma, não era eu que estava a teclar, não. Ah, era a Dulce, que ainda há pouco eu desliguei o teu por causa disso, agora era a Dulce. Mas são as tiques que a gente não consegue parar os dedinhos, faz parte. Eu ouvi a Dulce, mas eu não consegui compreender, porque o som não estava claro. Boa noite. Boa noite, Rosalina. Dulce disse, eu quero falar, mas pode falar, Dulce. Não tem problema. O teu microfone não está desligado. Deixa eu olhar aqui de novo aqui para confirmar. Eu não tenho o microfone de ninguém cortado. Se não está, é por problema né, pessoal, não é daqui. Desligado porque eu desliguei. Isso, exato. A não ser que a pessoa desligue, mas o único que estava desligado ainda há pouco foi o da Paula, porque ela estava, né, digitando, mas não tem mais nenhum. Depois eu liguei e não tem nenhum. Ó, Dulce, eu acho que pode falar agora, Dulce, tu ligaste o microfone. Ah, não tem micro, aí não posso fazer nada daí. Então, não sei se mais alguém quer fazer perguntas, ou então deixar registrado. Tecladista aí tá meu. É.
Estou tentando ver quem é para desligar aqui, mas vamos lá. Não sei se a Isabel quer ir para o encerramento, professor Isabel? Agora o teu que não estamos ouvindo. Mas tu que desligaste, Isabel. Pode ligar, tu mesmo que desligaste. Tá, eu só queria dizer, ô Dilma, que eu passei pelo Skype para você a última imagem que falhou ali no PowerPoint. Ah, certo. Obrigada, Isa. Depois eu vejo para botar no material. Eu não estava a conseguir ligar o microfone. Bem, o tempo já está... já excedeu o que nós tínhamos previsto. Eu gostei imenso desta sessão. Quero agradecer à Isa e à Fernanda. Ela não está presente, mas nós pensamos nela e mandamos-lhe um grande abraço e agradecemos imenso também a colaboração nesta apresentação. Para mim foi uma revelação, adorei. Estou com imensa curiosidade, gostava de ir ao Second Life, fazer uma visita. Pois, olha, eu deixo aqui um convite para vocês, para organizarem um grupo, e eu levo vocês para fazer uma excursão no Second Life. Ótima ideia. É um prazer. Olha que aceitamos. Vamos organizar isso para o ano. Obrigada. Sim, uma saída de campo do Second Life. Eu acho. Então, agradeço em nome do projeto, em nome de todas nós, estes momentos que foram de facto reveladores, fizeram-nos pensar, deram-nos novas maneiras de pensar e de ver as coisas. Isso é que eu acho que é fantástico. Eu ainda não consegui perceber bem, mas acho fantástico. E pronto, e já temos um programa para o próximo ano, fazer uma visita ao Second Life, na companhia da Isa. Muito obrigada. Já agora que nós nos aproximamos do fim do ano, umas boas entradas, umas boas festas. E pronto, e nós, entretanto, vamos continuando com o nosso projeto e vai ter notícias novas, nossas. A apresentação vai ficar colocada no site. É possível que haja alguém que coloque alguma questão e que nós depois eventualmente passamos para a Isa para nos ajudar a responder a essas questões. Muito obrigada aos participantes, muito obrigada às colegas que estiveram aqui. Foram uns momentos muito bons, gostei muito. Eu quero agradecer também mais uma vez, eu adorei com vocês. Peço desculpas por alguma falta de clareza ou falta de dinâmica. E eu gostaria muito depois de mostrar o link para a Fernanda, para que ela pudesse assistir o que eu fiz em nome dela. Claro. E deixo aqui um enorme abraço a todas vocês. Foi um prazer imenso. E também um felicíssimo Natal e um grande ano novo para todas. Muito obrigada. Um abraço. Mais alguém? Dilma, Então, olha, nós temos ali um avatar real ali, nosso colega, amigo, companheiro, que está sempre ali conosco, né? Diniz. A graça. Então, nós estamos esperando, viu, Isa? A viagem pelo mundo pela Second Life. Ficamos à espera. Vamos preparar um piquenique. Estou à disposição. Na sexta-feira eu vou levar um grupo para fazer uma ambientação. Umas atividades prontas de ambientação lá. Então, quem sabe se fica aí o convite para outras pessoas interessadas fazerem esta viagem conosco, não é? Fazemos aí um evento que será um tour pelo Second Life. E que mais uma... por essa plataforma que talvez nós possamos transmitir essa experiência
via streaming aqui para dentro em vídeo. Exato, vamos pensar numa viagem desta. E agradecer mais uma vez a todos e a todas que estiveram conosco, a participação e o carinho de todas. E convidamos, não é, para quem ainda tem interesse, volta a reafirmar na certificação desta etapa, que ainda está aberto. Nós estamos disponibilizando a gravação agora até o dia 15 de janeiro. Todas as gravações sempre ficam, mas os formulários. E aproveito também para desejar a todos e a todas um Feliz Natal e um 2016 repleto de amor, de alegria e de paz. E o resto a gente corre atrás, não é? Uma boa noite e até a próxima etapa do Web Educação Sexual com muitas novidades. Obrigada. Não estamos te Tá ouvindo. mal. Que pena. Não estamos mais te ouvindo, Dilma. Não ouviram? Ué, caiu, não caiu a internet? Vamos... Tá muito engraçado. A tua voz está saindo assim. Deus. Deve ser a minha conexão aqui. Tchau. Deus te livre. Tchau, boa noite. Bom ano. Isabel, estou indo aí para Portugal dia 13. Vai estar em Portugal ou